começa? Por que a gravação começará em breve? Ah, pronto, agora está gravando. Gente, desculpa aí, que para quem vai assistir a sala depois, eu comecei a gravar a sala um pouquinho depois do que eu deveria, tá? Mas a gente tá começando o conteúdo agora, tá? Só me apresentei, falei que eu sou a Jéssica. Enfim. Então vamos lá. Compreensão e interpretação de textos. Que bichos são esses? Vocês sabiam que compreensão é diferente de interpretação? Às vezes a gente vê lá, exercício de compreensão e interpretação de texto. A gente fala, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Estou aqui hoje para vocês para provar que não é a mesma coisa e para explicar qual é a diferença entre eles, tá? Quando a gente fala em compreender um texto, a gente vai focar no texto. A compreensão é feita a partir do texto e está no texto, só o texto que importa. A interpretação, ela vai além do texto. A interpretação depende do seu conhecimento de mundo, certo? Então, pensa, quando a gente vê... Deixa essa que eu respondo para o final, tá? Quando a gente fala sobre interpretação de texto, a gente depende do nosso conhecimento de mundo. Então, por exemplo, um meme. Não me julguem, tá? Mas eu sou uma pessoa que não conheço Harry Potter. Eu conheço, assim, a história principal, mas eu não conheço a fundo Harry Potter. Eu tentei ler os livros quando eu era mais novinha, mas eu era uma adolescente meio apaixonada por Crepúsculo, assim, né? E aí eu não li. E eu não assisti ainda porque não teve oportunidade, porque uma amiga minha com quem eu morei junto na faculdade tenta me incentivar, meu namorado também, querem assistir. E eu quero assistir, só falta tempo, eu vou assistir ainda, mas enfim. Não sou uma pessoa que conhece Harry Potter. Se eu ver uma piada sobre Harry Potter, não tem como eu interpretar aquela piada, porque me falta o conhecimento de mundo, me falta o conhecimento de Harry Potter, certo? Agora, eu amo Brooklyn Nine-Nine. É uma série que eu gosto muito. Não sei se alguém aqui conhece, mas eu adoro Brooklyn Nine-Nine. E meu pai derrubou alguma coisa na cozinha, não sei se deu pra ouvir. Mas enfim, eu amo Brooklyn Nine-Nine. Se eu fizer uma piada de Brooklyn Nine-Nine, para alguém entender, essa pessoa também vai ter que ter assistido essa piada, para alguém interpretar a minha piada. Então, vai depender do conhecimento de mundo, certo? Como a gente sabe... Calma, vamos explicar mais um pouquinho. Enfim, essa é a diferença entre compreensão e interpretação de texto. Às vezes a gente vê... Tem uma série que eu gosto muito, e eu não sei se vocês conhecem, chama Gilmore Girls. Eu adoro. A série faz muita referência a livros, filmes, músicas, enfim. Eu compreendo o que elas dizem, porque eu entendi o que elas estão falando. A compreensão depende do meu entendimento da língua, de eu entender ali o que está no texto. Esse texto pode ser uma fala também. Eu compreendo o que elas estão falando. Só que muitas vezes eu não consigo interpretar, porque eu não tenho o conhecimento de mundo necessário para isso. Ou seja, eu não conheço o livro que os personagens estão se referindo, ou eu não conheço a música ou o cantor, enfim, que os personagens estão se referindo. Então, mas agora, se alguém fizer alguma referência de alguma coisa que você conhece, você vai conseguir interpretar, porque você tem esse conhecimento de mundo. Entendeu? Quando a gente está em uma questão de vestibular, né? Vamos falar de vestibular, porque aqui é o nosso foco. Quando a gente está em uma questão de vestibular, a gente precisa identificar se aquela questão é de compreensão ou de interpretação. Quando a questão for de compreensão, ela vai falar segundo o autor, então, ou seja, exatamente o que o autor falou no texto. De acordo com o autor, o texto informa que. Então, está perguntando para você exatamente o que está no texto. O que o autor disse no texto, enfim, o que o texto informa, exatamente o que está no texto. Quando a gente fala de interpretação, se o exercício for de interpretação, ele vai trazer coisas como depreende-se do texto, depreende-se é entende-se, certo? Então, entende-se a partir do texto. Depreende-se do texto, infere-se do texto, infere-se, depreende-se. São basicamente a mesma coisa. Conclui-se do texto que. Então, ou seja, eu li o texto e a partir do que eu li, eu vou concluir alguma coisa. Então, depende de mim.
do meu conhecimento de mundo, da minha interpretação a partir daquele texto. O texto permite deduzir. Então, eu li um texto e a partir daquele texto eu vou deduzir alguma coisa. Qual a intenção do narrador ou do autor ao dizer que? Certo? Então, um exercício de interpretação é eu ler o texto e a partir daquele texto, com a minha bagagem de mundo, com o meu conhecimento de mundo, interpretar. E a compreensão é o que está no texto pelo texto e acabou. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa frase. A professora caprichou muito nos slides da aula. O que vocês compreendem disso? Vocês podem abrir o microfone para falar, se quiserem. Levantar. Ela colocou muito assunto nos slides. Que foi feito com capricho? Quem que falou esse segundo? Letícia, fui eu. Letícia e Evelyn, duas respostas legais, gostei. A Letícia falou que eu caprichei muito nos slides. Foi isso que ela compreendeu do texto, e é exatamente isso. A professora caprichou muito nos slides, fez os slides com capricho. Essa é a compreensão, é o que está no texto. Agora, o que a Evelyn falou é a interpretação dela. Certo? Que é, a professora caprichou muito nos slides. Então quer dizer que a professora colocou bastante texto nos slides, quer dizer que ela fez slides coloridos. Tudo isso é interpretação. Então, a Evelyn interpretou a partir do que ela acha que é caprichar. Entenderam? A Letícia falou só o que estava ali escrito no texto. O que você compreende desse texto? Que os slides foram feitos com capricho, que os slides estão caprichados, que a professora caprichou muito nos slides. Acabou. Essa é a compreensão do texto. É o que está no texto sem ir para fora dele. A interpretação é eu acho que a professora colocou muito texto nos slides, então. Eu acho que ela fez os slides muito coloridos. Acho que ela fez os slides muito, muito bonitos, muito desenhados. Entenderam? Deu para entender essa diferença bem sutil? Deu sim. Tá, então, qualquer dúvida, levanta a mãozinha aí que a gente conversa, ok? Essa é a diferença. Compreensão no texto. Só o texto fecha assim, ó. Sabe aquele cabresto que fala, né? Que põe cavalo assim? Põe um cabresto e só no texto. Interpretação, você pode trazer o seu conhecimento de mundo para entender o que estou falando. Por exemplo, se eu disser assim, a Jéssica está andando cabisbaixa. Está andando meio cabisbaixa. O que vocês compreendem disso? Cabisbaixo é o que mesmo? Cabeça baixa. Cabis de cabeça e baixa de cabeça baixa. Se fosse em termos de interpretação, ela estaria meio desanimada, meio triste. Isso, exatamente. Em termos de interpretação. Você pode interpretar que acho que ela tá meio triste, porque pra gente, a gente tem aí no nosso conhecimento de mundo que andar meio assim, de cabeça para baixo, representa uma pessoa meio triste, meio desanimada. Mas essa é a sua interpretação. O que você vai compreender é que eu estou andando de cabeça baixa. Enfim, o que eu estou sentindo, o que você acha que eu estou sentindo, o que eu posso estar sentindo, é a sua interpretação a partir desse ato de andar de cabeça baixa. Entenderam? Esse emoji me pegou. Vocês gostaram do emoji? Gente, eu descobri o Canva e agora estou montando aulas lá, e não mais no PowerPoint. E assim, ela ficou bem bonitinha. Tá? Eu realmente caprichei. Atenção! Coisas, elementos que vão ajudar muito vocês na interpretação de texto. Conjunções, vocês vão ver isso ainda, mas lembra? Mas é a conjunção adversativa, então, por exemplo, hoje choveu. Não, deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Aqui, um exemplo bom. Deixa eu pegar aqui meu pratinho vazio.
eu acabei de comer, ó, meu pratinho vazio, mas eu ainda estou com fome. Esse mas é uma conjunção adversativa que dá uma ideia contrária. Então, eu acabei de comer, então você espera que eu já esteja saciada, mas eu ainda estou com fome. Então, um exemplo de conjunção, a conjunção e, que é uma conjunção de adição, enfim. Preposições, sinais de pontuação, então é muito importante a gente colocar vírgula e a gente compreender a vírgula, porque, por exemplo, se eu escrevo, vamos supor que alguém me pergunta, vocês recebem mensagem minha? Eu vou digitar aqui. Alguém me pergunta assim no WhatsApp, tudo bem? E eu respondo, Tudo sim. tudo assim pode ser uma boa resposta. Não, essa não foi um bom exemplo. Tem como eu apagar essa mensagem? Não tem. Eu vou dar outro exemplo. Deixa eu pensar aqui. Eu tinha pensado no exemplo para essa aula de à tarde, mas eu esqueci. Ó. A pergunta: você pode ir comigo ao mercado agora ou está ocupado? O que você entende dessa resposta? Não estou muito ocupado. Não estou muito ocupado. Que ele não Na pode ir. vírgula. Não tá ocupado. Oi? Pode falar, Evelyn. Que ele não pode ir porque ele tá muito ocupado fazendo algo. É isso Eu mesmo? Não. Eu entendo que ele não está ocupado. Exatamente. Por conta da vírgula. Exatamente. Então, se perguntar, você pode ir ao mercado agora ou está ocupado? Não estou muito ocupado. Então, ou seja, quer dizer que ele pode. Para ele falar que não, seria não estou muito ocupado. Entendeu? Entenderam Sim, a diferença? Você dá aquela pausa ali, né? A vírgula é aquela pausinha ali, ó. Você pode ir ao mercado comigo ou está muito ocupado? Não estou muito ocupado. Não estou muito ocupado. Ou seja, posso ir ao mercado com você. Falar, não, estou muito ocupado. Quando a gente fala isso, quando a gente conversa e tem essa resposta, essa conversa oralmente, a vírgula não aparece, né? A gente usa entonação, enfim, a gente tem outros recursos na voz. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente não tem recurso de entonação. Né? Por isso que a gente precisa dos sinais e das pontuação. E das pontuações. Olha que feio, professor, aqui falando pontuação. E das pontuações. Então, por exemplo, a interrogação, para indicar pergunta. Se eu estou conversando, eu posso chegar e falar, tudo bem? Tudo bem com você? Você entende que isso é uma pergunta. Mas se eu chegar e digitar só tudo bem, não dá para saber se é uma pergunta, se é uma resposta, enfim. Certo? Então, prestar atenção nos sinais de pontuação em palavras negativas também é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção para saber quando é não, nunca, nem, para a gente entender, certo? Então, vamos lá. Quando a gente lê um texto, também a gente faz mais de uma leitura, né? Pensando aí para a gente entender, para a gente compreender e interpretar um texto. A primeira leitura que a gente faz, a gente vai compreender o texto. Então, o objetivo dessa primeira leitura é compreender o texto e entender a temática do texto. A partir dessa primeira leitura, ou seja, depois dessa primeira leitura, a gente deve conseguir entender qual é a ideia central do texto, sobre o que o texto fala e qual é o foco do texto. E escrevi central errado ali, depois eu arrumo. Então, essa é a primeira leitura. A gente tem que conseguir responder essas questõezinhas básicas, certo? Sobre o que o texto fala, qual é a ideia central e qual é o foco central. Essa é a primeira leitura, tá?
A segunda leitura, quando a gente vai ler um texto pela segunda vez, é que a gente vai mais a fundo nele. Então, a gente vai sublinhar, marcar e destacar as ideias principais, destacar as palavras-chave, destacar as conjunções, os dados estatísticos, se for um texto que tiver dados estatísticos. Então, esses são recursos, dicas que eu estou dando para vocês conseguirem compreender e interpretar melhor o texto, certo? Aí eu trouxe aqui um. Gente, parece que eu tinha falado mais alguma. Tinha mais alguma coisa para falar? Acho que eu não tenho, não. Trouxe aqui um textinho pra gente fazer algumas questõezinhas sobre esse texto, tá? Algumas questõezinhas rápidas. Eu coloquei 4 questões, mas eu tenho mais 3 preparadas. Então, se der tempo, eu acrescento as 3. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto para vocês acompanhem aí. Vantagens e desvantagens dos biodegradáveis. O maior benefício destes materiais é a decomposição completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Então, ó, prestando atenção ali na palavra negativa. Os produtos biodegradáveis contribuem para o não acúmulo. Já iria grifar ali o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por outro, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois, ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional à velocidade de degradação, ou seja, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais gás ele libera. Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos convencionais. Estudos mostram que produtos com agentes biodegradáveis mais lentos podem ser acondicionados em aterros sanitários e o gás proveniente da decomposição pode ser utilizado para gerar calor e energia, impactando menos o meio ambiente. Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas os avanços nas pesquisas contribuem para aprimorar as embalagens dos produtos biodegradáveis que utilizamos. Lembrando que, antes do descarte, é muito mais importante reduzir o consumo, dar preferência aos produtos com embalagens reutilizáveis e separar o lixo que não é lixo para reciclagem. Certo? Então, vamos ver desse texto. Vamos lá. Qual que é a ideia central do texto? Os biodegradáveis, materiais biodegradáveis. Isso. Essa é a ideia central do texto. Então, falar sobre as vantagens e as desvantagens. A ideia central é sobre os biodegradáveis, certo? Sobre o que o texto fala? Vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens do uso dos biodegradáveis e da questão do acúmulo de lixo e do gás liberado na decomposição desses biodegradáveis, né? E qual é o foco? O foco central Qual a diferença do assunto principal para o foco principal? O assunto principal aqui, por exemplo, são os biodegradáveis. Esse é o assunto. Acho que eu acabei confundindo um pouco vocês, porque as respostas, no final, são bem parecidas, quase a mesma. O assunto são os biodegradáveis, certo? Esse é o assunto. O texto fala sobre isso. A ideia central do texto são as vantagens e as desvantagens. Opa, peraí que eu me perdi aqui. E o foco central do texto é falar sobre os produtos, sobre as vantagens e desvantagens dos produtos biodegradáveis, da decomposição e no final qual que é o melhor dos dois. Esse é o foco. Então o foco é chegar na melhor solução a partir das vantagens e das desvantagens. Mas é bem parecido, assim, não diria que tem uma resposta muito certa, muito errada, enfim. É tudo parecido. Eu não entendi sua pergunta, Evelyn. Decomposição de lixo?
Eu acho que é porque a decomposição de lixo é uma coisa biodegradável. Ah, tá, entendi. Sim, é que depende do lixo, né? Gente, eu não sou da área de ciências, tá? Eu peguei o texto, mas porque eu achei interessante mesmo. Mas é que os produtos biodegradáveis, eles são menos agressivos e não acumulam lixo, né? Então, se a gente pensar aí, por exemplo, uma fralda de bebê, não é um produto biodegradável, porque tem plástico, então ela demora muito tempo para se degradar. Vocês já viram aquelas composteiras? Eu não sou professora de ciências, eu não sei muito disso. Mas nas composteiras só dá para colocar os produtos naturais, né? Que são tipo banana, casca de banana, casca de fruta. Ah, tá. Foi uma resposta à minha pergunta. Desculpa. Desculpa. A gente, o ruim das aulas gravadas é isso, né? Que quando a gente erra ou paga um micão, assim, respondendo uma coisa que não era uma pergunta, fica gravado. Entendi agora o que você quis dizer. Foi uma resposta para minha pergunta. Bom, ok. Então, a gente entendeu a ideia principal do texto. Vamos para as perguntinhas. Identifique o objetivo do texto. Então, qual que é o objetivo do texto? Explicar sobre o processo de decomposição das embalagens plásticas, apresentar os benefícios do consumo de produtos biodegradáveis, recomendar as embalagens reutilizáveis e o descarte correto do lixo, ou informar que os materiais biodegradáveis contribuem com o efeito estufa. Tá. Qual que é o objetivo do texto? Gente, meu cachorrinho tá querendo entrar aqui na sala. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Que bonitinho. Exato. Dá um oi pra galera. Se você quiser entrar aqui na aula, agora você dá um oi pra galera. Fala que você já sabe tudo. Você já sabe ler também. Dá um cheirinho aí. Pronto, agora vai pro chão. Ele é muito fofinho, né? Na verdade, ele não é meu, ele é da minha irmã, mas é meu também. Vamos lá, então pense aí, vê o que você está em dúvida. Querem que eu volte para vocês lerem o texto de novo? Vai no chão, vai. Opa, pera, então eu vou voltar. Vamos lá, vou voltar para vocês lerem o texto de novo. Vocês querem que eu mande o texto aqui no chat? Não sei se fica melhor. Porque aqui está dividido em duas. Então, peraí que eu vou pegar o texto e vou mandar no chat. Pronto. Ih, não acredito, tem limite. Peraí que eu vou mandar então parágrafo por parágrafo. Pronto. Você pode deixar na pergunta, já que eu já tenho o texto no chat? Pronto, desculpa. É pergunta 1, professora. Desculpa, gente, aqui eu derrubei água aqui no teclado, eu fui secar. Eu acho que eu pulei. Pronto.
Só a Letícia acha que é C, todo o resto acha que é B. Tá. Tá mais um tempinho para vocês lerem, peraí. Bom, no objetivo do texto, ele realmente apresenta para a gente, né, quais são as vantagens e as desvantagens dos produtos biodegradáveis. Só que ele não apresenta só os benefícios. Ele apresenta também as desvantagens, o que tem de ruim. Então, o objetivo final do texto não é esse. Né? Ele apresenta nos 2 primeiros parágrafos as vantagens e as desvantagens. Quais são os benefícios e as desvantagens. No finalzinho, lá, eu nem tinha me atentado para isso. Mas eu tinha esquecido disso, na verdade. No finalzinho, eles vão falar sobre o uso das embalagens. Olha lá. Os produtos biodegradáveis não são a melhor opção, mas os avanços nas pesquisas podem contribuir para aprimorar as embalagens dos produtos biodegradáveis que utilizamos. Lembrando que antes do descarte é muito mais importante reduzir o consumo, dar preferência aos produtos com embalagens reutilizáveis e separar o lixo que não é lixo, para reciclagem. É a letra C. Então, o objetivo final, a gente vai lá no finalzinho do texto. É recomendar as embalagens reutilizáveis e o descarte correto do lixo. É a letra C. Eu achei que fosse a letra C porque eu percebi que os malefícios e os benefícios eram tipo só um argumento para mostrar que as embalagens reutilizáveis eram melhor. Exatamente. É isso mesmo. Poderia falar que eu não falei disso antes porque eu não queria dar spoiler da resposta, mas eu tinha esquecido, né? Faz um tempinho que eu vi que eu montei, eu tinha esquecido dessa pergunta. Mas é isso mesmo, é um argumento. Ok? Vocês entenderam? Quem tinha respondido a letra B? Acho que sim. Então, beleza. Vamos para a pergunta 2. Assinar a alternativa em que se percebe a utilização da comparação. Quanto mais rápido o produto se recompõe, mais gás ele libera no ar. Os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos. Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução. Ter preferência aos produtos com embalagens reutilizáveis. Acho que é a letra B. Tá. Vou pensando aí. Deixa eu ver o chat, acho que é B também. A letra A por conta do mais. Então, ó, a letra A, né? Quanto mais rápido o produto se recompõe, mais gás ele libera no ar. Na verdade, isso é uma consequência,
Então, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais gases ele libera no ar. Então, ele liberar mais gases é consequência dele se decompor mais rápido. Tipo, eu falo assim, quanto mais rápido eu correr, mais rápido eu vou chegar. Entendeu? Quanto mais rápido eu pedalar a minha bicicleta, mais rápido eu chego ao meu destino. Então, é uma consequência, não é bem uma comparação. Né? Aqui, os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos convencionais. Só terminando ali que eu coloquei pontinho, mas os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos convencionais. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Meu Deus do céu. Aí, ó. Os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos convencionais. Eu não tinha colocado porque tem no texto. Mas talvez se eu tivesse colocado, teria ajudado vocês. Então, aí que eles estão comparando, então, as vantagens de um sobre o outro. Colocando 2 produtos ali. Isso, a letra A é uma afirmação. Exatamente. Ninguém achou que era C ou a D? Então, perfeito. Se vocês entenderam, esse é o nosso objetivo. Objetivo atingido com sucesso. Vamos para a terceira. O item abaixo, em que o elemento destacado tem o seu valor semântico corretamente indicado nos colchetes é. Valor semântico é o significado, a semântica é o significado, né? Então, o valor semântico é o significado. Ih, peraí. Mas não foi o destaque. Peraí que eu vou destacar. Peraí. Por que... Deixa eu ver agora vai. Aí, pronto. Peraí. Que matéria que te mata? O português ou essa matéria dessa questão em específico? Eita. Gente, eu vou conversar com eles e aí eu posso, de repente, fazer uma revisão desde o comecinho com vocês. Revisar, assim, alguns pontos principais. Ó, vamos lá, então. Vamos, então, questão por questão. Ó. O item abaixo, em que o elemento destacado tem o seu valor semântico corretamente indicado nos colchetes é. Então, consequência é quando eu faço alguma coisa e isso que eu fiz gerou uma consequência. Vamos ver se é o caso aqui. Biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois ao se degradarem, vamos trocar esse pois por um porquê, ó.
biodegradáveis contribuem para o efeito estufa. Por quê? Ao se degradarem. Então, esse pois, na verdade, ele está explicando por que, que os biodegradáveis contribuem para o efeito estufa. Certo? É uma explicação. Né? É a mesma coisa que... Lembra que eu tinha dado o exemplo aqui do eu comi? Que eu falei que eu acabei de comer, mas eu ainda estou com fome? Poderia falar, eu ainda estou com fome, pois o que eu comi não foi suficiente. Então, eu estou explicando por que, que eu ainda estou com fome. É esse pois. Então, ele não é consequência, ele é explicação. Certo? Vamos lá na letra B. A velocidade de degradação, ou seja, quanto mais rápido o produto, enfim. Tem aqui o textinho, deixa eu ver de que parte que tá essa daqui no texto. Aqui, tá na última linha do primeiro parágrafo, ó. Os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois, ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional à velocidade de degradação. Ou seja, quanto mais gás o produto se decompõe, ou seja, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais gás ele libera no ar. Então, esse ou seja, é uma explicação. Ele está explicando, ó. Ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional à velocidade de degradação. Ou seja, que é uma coisa proporcional, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais gás ele libera no ar. Isso é proporcionalidade. Esse ou seja está explicando. Então, não é uma retificação. Então, não está indicado corretamente nos colchetes. Letra C. Bom, deixa eu perguntar. Deixa. O que é retificação? É correção. É corrigir. Quando eu falo, eu vou retificar o texto que eu fiz, eu vou corrigir o texto que eu fiz. Entendeu? Sim, sim. É correção, corrigir. Letra C. Impactando menos o meio ambiente. Vamos lá onde está. Está no finalzinho do segundo parágrafo, né? Estudos mostram que produtos com agentes biodegradáveis mais lentos podem ser acondicionados em aterros sanitários e o gás proveniente da decomposição pode ser utilizado para gerar calor e energia, impactando menos o meio ambiente. Não é uma restrição. Restrição é quando a gente restringe, né? Tipo assim, impactando só alguma coisa. Isso seria uma restrição, né? Impactando menos o meio ambiente é a ideia aí de esse menos, na verdade, só dá a ideia de que vai impactar menos, né? De quantidade, de mais, menos, enfim. Se fosse a palavra somente, aí daí seria uma restrição? Daí seria uma restrição. A palavra somente seria uma restrição. Mas assim, não faria sentido aqui, né? Porque aqui ele fala, o gás proveniente da decomposição pode ser utilizado para gerar calor e energia, impactando somente o meio ambiente, né? Não faria muito sentido, mas pensando em em um outro contexto. Isso, foi imaginando outro contexto que eu quis dizer. Sim. Vamos pensar. Pensa aí na saga de Harry Potter. Eu gosto somente do livro 2. Eu estou restringindo. Eu tenho toda a saga com 7 livros. Eu falar, eu gosto somente do livro 2, ou eu gosto só do livro 2, eu estou restringindo. Eu gosto só do livro 2 e 3, enfim. Estou restringindo ali, dentro de da quantidade de livros. Oi? Mas essa frase não tá falando sobre, tipo, mais e menos? Sim. Não tá restringindo, tá falando que é menos pior. Exatamente. Não é uma restrição. Tá. Não sei se eu dei a entender que era, mas tá errado. Não é uma restrição. Tá certinho o que você falou. Mas, por exemplo, se fosse assim, todo mundo tá gostando da aula, menos a Bleika, seria restrição?
Nesse caso, seria mais uma exclusão, né? Porque você está excluindo a Bleica. Agora, se você falasse, ninguém está gostando da aula, só a Bleica. Aí seria uma restrição. Entendi, obrigada. De nada. Mas por quê, Bleica? Você não está gostando da minha aula, Bleica. Você não está gostando da minha aula? Eu não Olha, eu tô entendi. Eu não Oi? entendi porque todo mundo, menos a Bleica, e só a Bleica tem diferença. Porque eu tô pegando um todo, falando todo mundo menos ela. Eu tô excluindo ela. Pode ser uma restrição ao contrário. Eu vou pesquisar certinho, eu trago a resposta para vocês. Porque apesar de vocês acham, Obrigado, professor de prof. português não é uma gramática ambulante, mas eu vou ver. Na minha concepção, isso seria uma exclusão, menos ela. Então você está excluindo, né? Pode ser uma restrição ao contrário, não sei. Agora, quando eu falo só, você exclui. É igual eu falar, eu gosto de todos os livros da saga Harry Potter, menos do livro 5. Então, tipo assim, essa regrinha significaria meio que assim, o menos tem vários significados dependendo da situação que ele se encontra. Sim, sempre. Tudo depende do contexto. Mas eu vou pesquisar isso certinho para vocês, vou até deixar anotadinho aqui. E respondo para vocês na próxima aula. Tá bom? E não menos importante a letra D, que vocês já devem perceber que é a letra correta. Contribuir para aprimorar as embalagens dos produtos biodegradáveis. A palavrinha para ali, geralmente, ela indica uma finalidade, né? Então, pensando em outros exemplos aí. Eu assisto Harry Potter, eu assisto o filme Harry Potter para me entreter, para me divertir. É uma finalidade. Então, você faz algo... Pode falar. Desculpa, é a mesma coisa. Eu falar que eu estou estudando para passar no vestibular. Exatamente. Passar no vestibular é a sua finalidade. Então, é a letra D. Quem tinha falado a letra D está certa. Eles falam contribuir, aí depois a finalidade é para aprimorar. Uhum. A finalidade é para aprimorar as embalagens dos produtos. Essa frase tá... Deixa eu achar, peraí. Na segunda linha do terceiro parágrafo. Avanços na pesquisa podem contribuir para aprimorar as embalagens dos produtos biodegradáveis. Então, é uma finalidade. Os avanços nas pesquisas podem contribuir para aprimorar as embalagens. Aprimorar as embalagens é uma prioridade, é a finalidade dos avanços na pesquisa, da contribuição dos avanços na pesquisa. Entendeu? É a mesma ideia do enviar uma mensagem. Eu envio uma mensagem para alguém. Por exemplo, eu envio uma mensagem para a Thalita. Então, ela é o final. A minha mensagem vai para ela, ela é meu destinatário. É a mesma ideia. Qual outra palavra poderia vir expressar finalidade também? A não ser o para. Putz, acho que eu não estou com o meu livro aqui. Deixa eu pesquisar para não falar besteira com vocês. E, professora, você tem certeza que essa pois não tá certa? É porque eu fiquei pensando naquilo que você disse sobre jantei, mas estou com fome. Aí eu pensei, pois não comi direito. Consequência. O pois, ele pode ser tanto consequência quanto explicação. Certo? Acho que o exemplo que eu dei, ele era uma consequência. Eu ainda estou com fome, pois não comi direito. Não, é uma explicação. Ó, pensa só. Eu ainda estou com fome, pois não comi direito. A minha fome é consequência do fato de eu não ter comido direito.
Entendeu? A minha fome é consequência de eu não ter comido direito. Eu não ter comido direito não é explicação, é consequência. Agora eu entendi, fez mais sentido agora. Entendeu? Não, gente, calma. É a explicação. Ai, meu Deus, até eu tô confusa. Deixa eu pensar aqui para explicar para vocês. Ó, vamos lá, vamos tentar essa frase do texto. Tá lá no comecinho. Aqui, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois, ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional à velocidade. Então, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois liberam gás metano. Então, eles liberarem gás metano não é uma consequência da contribuição deles para o efeito estufa, é uma explicação. Ah, dá Entendeu? pra confundir. Isso aí pode ser pegadinha, viu? Você tem que tomar sempre muito cuidado, você tem que sempre inverter para você ver. Então, assim, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa. Troca sempre por um porquê. Os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, porque, ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional, blá, 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 blá. Sempre por quê. Então, nesse caso, é uma explicação, não é uma consequência. É uma diferençazinha, assim, bem sutil. Você tem que ver o que acontece antes e o que acontece depois. O exemplo que eu tinha dado da fome é: eu estou com fome, pois não comi direito. Também é uma consequência. Não, calma. Eu estou com fome, pois não comi direito. É uma explicação. Eu não comi direito, depois eu fiquei com fome. Então, é Porque uma você. explicação. Não, é porque, tipo, você falou assim, jantei, mas ainda estou com fome, pois não comi direito. Isso. É uma explicação. O não comi direito é uma explicação para minha fome, não é uma consequência. Entendeu? Agora, se eu falasse não comi direito, pois ainda estou com fome, aí seria uma consequência. E aí entra naquela parte de interpretação, né? Tipo, do cotidiano, porque quando a gente não se alimenta direito, a gente fica com fome. Isso, também, também. Mas essa questão, o pois, ele é uma conjunção. Ele pode ser uma conjunção tanto de consequência quanto de explicação. Mas assim, semana que vem eu vou preparar uma aulinha para vocês sobre conjunção. Pode ser? Pode. Nossa, vai Ai, ajudar bastante. então é isso. Semana que vem eu vou trazer conjunções e aí eu trago uns exemplozinhos melhores. Porque, gente, tem uma coisa que eu acho difícil em ser professor de português é pensar em exemplos assim na hora. Eu sempre penso antes e deixo preparado antes, mas às vezes não é o suficiente. Né? Mas enfim, nesse caso é uma consequência. Então, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois ao se degradarem liberam gás metano no ar. É uma consequência. Entendeu? Eles liberarem. Consequência não, desculpa a explicação. Eles liberarem gás metano no ar é uma explicação para o fato deles contribuírem para o efeito estufa. Entenderam? Sim, deu pra entender. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Enfim, eu vou trazer aqui vários exemplos. Vou colocar até um exercício com o pois pra gente, pra vocês verem, porque o pois tem gente que usa regrinha. Quando o pois vem entre duas vírgulas, ele é explicação. E quando ele não está entre duas vírgulas, ele é consequência. Que no caso aqui ele está entre duas vírgulas. Mas eu não gosto muito dessa regrinha, eu gosto mais de tentar de ir pela interpretação. Oi? Só uma pergunta, eu não reparei. Você respondeu a pergunta da Thalita no chat? Qual que é a pergunta dela? De um exemplo de retificação?
Não, cadê a pergunta dela? Ah, tá, aqui. Eu tô com uma dúvida no exemplo de retificação. Você poderia me dar mais um exemplo de frase desse tipo? Retificação. Retificação é quando a gente corrige alguma coisa. Aqui ele está explicando. Vamos lá para o texto. Abre aí o texto que eu mandei no chat para vocês. Que ele fala assim, ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional à velocidade de degradação. Ou seja, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais gás ele libera no ar. Esse ou seja está explicando. Então, tipo assim, se eu falo para vocês, por exemplo, eu tenho 1,53 de altura, ou seja, sou baixinha. Pode ser uma explicação ou uma conclusão. Deixa eu falar para vocês, tal pessoa tem 1,90 de altura, ou seja, ela é muito alta. Deixa eu falar para vocês, eu tenho 1,53 de altura. Minha irmã tem 1,60 de altura, ou seja, ela é mais alta do que eu. Esse ou seja, ele é usado aí para dar uma conclusão ou uma explicação para o que foi dito anteriormente. Mas tem como dar uma explicação de retificação, por exemplo, não é a questão B, mas é a questão A, tipo, em frase? Acho que é essa a pergunta dela. Não consigo pensar num exemplo agora. Acho que a gente usa, quando a gente fala quer dizer. Sabe quando a gente usa quer dizer? Uhum. Tipo, deixa eu pensar. Tipo assim, eu, por exemplo, eu uso bastante ou seja no WhatsApp para explicar alguma coisa. Tipo assim, 1 mais 1 é 2. Né? Ou seja, nananana, sabe? Umas coisas assim. Ou logo, né? Ou logo, nananana. Isso. Mas Exatamente. eu O não logo entendo tem o como mesmo correção. sentido. Não é. Não é retificação. A letra B tá errada. A letra certa é a letra D. Ah, é? É exatamente o que você falou. Você usa o ou seja e o logo para explicar alguma coisa, para concluir alguma coisa. E aqui na letra B, ele está falando que esse ou seja é retificação. E não é, tá errado. Entendeu? A letra certa é a letra D. Daí, como você falou de retificação, seria tipo uma pessoa falando 1 mais 1 é 3. Daí você fala, tipo, não, 1 mais 1 não é 3. Daí, tipo, teria uma palavra que se encaixasse nesse retificação, numa oração mais ou menos assim. Isso. Seria tipo assim, 1 mais 1 é 3, quer dizer 2. O quer dizer isso. seria a retificação. Agora eu entendi. Isso, quer dizer, indicaria essa retificação. Se eu falar, 1 mais 1 é 3, quer dizer, é 2. É uma retificação, porque eu estou corrigindo. Retificar é corrigir. Eu estou corrigindo o que eu falei anteriormente. Entenderam? Ficou mais claro? Agora entendi. A Thalita falou no chat também que entendeu. Eu também tinha então confundido perfeito. tudo. Nossa, desculpa. Gente, é muito complicado quando a gente não tem lousa. Porque aqui, por mais que eu tenha os slides preparados, eu não tenho uma lousa assim para escrever para vocês na hora, fazer seta. O prof, sabe que geralmente os professores fazem? Abre o Word e vai escrevendo junto com a gente. Pode ser também, mas ainda no Word eu me sinto meio presa porque eu gosto de seta. Eu vou tentar fazer assim, mas aqui nesse Canva mesmo que eu consigo fazer seta, fica um pouco melhor. Vou ver como é que eu posso fazer. Mas enfim, vamos lá. Faltar um minutinho, né? Bom, vou deixar essa 4 aqui pra gente fazer depois, porque acabou. Vai acabar o tempo. Olha que bonitinho meu slide final. Ô, prof, mas a 4 é a última? Eu acho que todo mundo aguenta só fazer a última para meio que Isso, final a quinta. Adoro. Então vamos. Porém, se por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos,
Gente, não apareceu o termo sublinhado. Que nervoso. Ó, o termo sublinhado na questão 4 é o porém, tá? Peraí. Que eu fiz no Word, aí eu copiei e colei, mas não veio isso. Ih, por que não dá pra sublinhar? Mas enfim, é Eu esse acho que termo tá tudo em aqui. negrito, professora. Troca de cor, bota qualquer cor. Não, acho que não é por causa do negrito, não. Acho que é o tipo de letra. Peraí. Aí não dá. Bom, mas enfim, é esse aqui, tá? Nossa, gente, o que tá acontecendo com o meu computador? Mas enfim, é o porém, tá bom? Então a gente. Deixa eu ver se eu tirar tudo do negrito, deixa só ele. Dá certo. Pronto. Então, o termo sublinhado, que introduz o segundo período do texto, estabelece com o período anterior uma relação de. Eu acho que é alternância. Eu acho que ele tá alternando o malefício pro benefício. Ó, é ali na segunda linha. O maior benefício destes materiais é a decomposição completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por outro, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa. É alternância? Alternância é quando a gente fala ou, isso, aquilo. Prof, eu sei que não é causa nem proporção, só que eu não sei o que significa alternância e adversidade. Tipo, certinho. Tá. Adversidade vem de adversário. Né? Então, uma coisa é adversa à outra. Duas coisas contras. A adversidade vem de adversário. Certo? Sabe quando a gente pensa, no jogo, um time é adversário ao outro, existe uma adversidade entre eles. Porque um é adversário do outro, é aquele que você vai lutar contra. Então, acho que seria a diversidade mesmo, porque a alternância, né, que altera, ele não está alterando. Ele só está mostrando que tem uma diferença ali. Exatamente. É a diversidade. Porque ele fala, porém, se por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por outro, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa. É a ideia de adversidade. Então, de duas ideias, duas coisas ali opostas, adversárias. Que é o fato dos produtos biodegradáveis contribuírem para o não acúmulo do lixo no planeta, porém, eles contribuem para o efeito estufa. Então, se por um lado ele é bom, porque contribui para o não acúmulo do lixo no planeta, por outro, ele contribui para o efeito estufa. Então, são duas ideias adversárias. Entenderam? Sim, agora sim eu entendi. Certo? Certinho, Alguma dúvida? Então, é isso, gente. Obrigada aí por terem ficado uns minutinhos a mais pra gente terminar. Então, semana que vem a gente não tem aula, tá? A minha aula vai ser quinzenal, vai ser de 15 em 15 dias, porque não dá tempo de eu fazer aula toda semana. Quem sabe aí talvez reduza as minhas coisas para fazer, que eu sou babá, professora e cuido da casa. Então não dá tempo de eu dar aula toda semana. Mas
quem sabe a gente consiga, né? Se conseguir qualquer coisa, eu aviso pra vocês. Então, lembra, meu WhatsApp tá sempre aberto. Não mandem nudes, nem memes. Não, pode mandar memes, sim, eu adoro meme. Qualquer meme que vocês quiserem mandar, pode mandar. Mas meu WhatsApp tá aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida, falar, nossa, prof, eu vi isso, não sei essa matéria, não lembro, quero muito que você relembre essa matéria, manda lá pra mim. Beleza? Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Oi, Precisa parar de gravar a aula. eu vou parar. Deixa E eu outra descobrir onde coisa. Prof, você assiste série? Assisto. Mas muitas?